Neste vídeo aqui eu vou apresentar o sistema RISC da F-Derivatives, que é o sistema de controle de posição, certo? Eu vou abrir aqui o Launcher. Então, o Launcher nós vamos ter os aplicativos básicos, o apreciador que faz preço, o polinomial que faz curva, o Instruments, que é um sistema de back-office middle, e o RISC é o sistema que vai consolidar a posição, certo? Olhando aqui nessa apresentaçãozinha básica que eu deixei, eu já fiz o resumo, né? Então aqui a gente tem a arquitetura de sistema da F-Derivatives para vocês entenderem o que exatamente o RISC vai fazer. Então na prática temos a biblioteca de cálculo, onde nós programamos todos os scripts derivativos. Essas bibliotecas de cálculos, elas também são usadas para interagir com o polinomial que vai criar as curvas. Então, as curvas de mercado, do qual o polinomial vai entrar no mercado, vai usar as séries históricas, vai usar os dados de mercado live, vai puxar essa informação, vai usar modelos estatísticos, vai criar polinômios e vai salvar polinômios. Então, o polinomial ele vai consumir o quê? O market data, né? E o market data vem da bolsa de valores. Então, ele vai pegar, vai trabalhar essas informações e, obviamente, ela vai ser salva onde? Dentro do que? Da biblioteca de cálculo no Azure. Então, na parte do cálculo aqui, ele vai absorver o market data, as curvas e as equações, certo? A gente costuma usar essas informações no apreciador para simular as operações que a gente deseja contratar, certo? Na prática, depois que a gente apreciou no apreciador, a gente entendeu as estruturas e nós fomos a mercados e compramos a estrutura ou negociamos as estruturas, o que isso implica? Implica que a gente fez literalmente um trade de mercado e, portanto, nós vamos ter que registrar no Instruments. Então, o Instruments vai me gerar os dados de contrato, certo? Então, eu vou ter que criar um book, vou criar o instrumento, os instrumentos vão ser os dados daquele contrato que eu negociei, organizados da maneira correta, vou abrir uma ordem, vou inserir um trade. Então, na prática, o Instruments ele vai fazer toda a junção de back-office, certo? O Instrument também vai consumir a biblioteca de cálculo, assim como o market data. E tudo isso aqui vai ser espelhado no RISC, porque na verdade o RISC, a função dele é o quê? É mostrar para a gente o resultado atual da carteira que a gente carrega e quebrar por fatias de risco, porque na prática o intuito é a gente conseguir observar o risco da maneira correta. E como derivativos é muito complexo, a gente vai ter que olhar o risco de ângulos diferentes, porque dependendo do ângulo que eu olhar, eu posso olhar o risco e falar, putz, isso aqui não tá agradando muito, poderia ser melhorado, tá certo? Então, olhando na prática, já estou com o risco aqui aberto, certo? E a gente vai começar a entender as janelas que estão aqui, certo? Para facilitar um pouco, eu vou limpar aqui, deixar ele vazio, e eu vou apresentar janela a janela. Tá? A primeira janela que eu gosto de abrir é a janela aqui do filtro. Tá? Então, aqui eu tenho apenas 2 books criados e eu posso filtrar por book, posso filtrar por asset, posso filtrar por estratégia, posso filtrar por instrumento, por modelo, posso filtrar por instrumento ID e por uma região de tempo, certo? A demonstração disso eu vou deixar apartado para uma aula na trilha do curso do RISC, certo? Eu só estou dizendo que ele tem, eu vou mostrar por cima e depois para cada aba específica vai ter uma aula detalhando como funciona a tela e o conceito por trás do mesmo, certo? Outra tela muito importante é a tela de curvas, né? Aqui estão as curvas eu trouxe a curva do Y como system, a curva de correlação como system, dividendo system, juros system e volatilidade system. O system é a consultoria da F-Derivatives, então, portanto, todo o apreciamento das carteiras vão ser feitas sobre a ótica do grupo system, portanto, uma curva previamente montada. Nesse exemplo aqui dessa aula, eu vou mostrar para vocês o que? Nós vamos criar curvas a mercados e vamos ver o impacto. E também vamos criar curvas fictícias e ver o risco trabalhando com isso, tá certo? Então, aqui são repositórios que a gente não vai estar alterando. Nós vamos aqui livremente escolher um repositório e nós vamos trabalhar com esse repositório, perfeito? Então, temos aqui a tela das curvas, vamos trocar as curvas. Uma vez trocadas as curvas, os portfólios serão
apreciados novamente, certo? Então vamos olhar agora o que interessa, que são as camadas do risco, né? Então vamos começar aqui, Risk Report por global. Então aqui ele vai me mostrar o que? O P&L global que eu tenho dentro do que? Da somatória dos dois livros, né? Da mesma forma que eu posso ter o P&L por book, então estou segregando o P&L, a somatória de todos os books, o P&L por books, né? Então a somatória de todos os books faz sentido se todos os books fazem parte de um mesmo CNPJ ou CPF, e eu posso somar todos para ver o resultado total. Caso contrário, cada book ele é um CPF, um CNPJ diferente, não faz sentido eu olhar o global, porque na prática o global ele vai estar me somando tudo, e como são entidades diferentes, cada uma tem uma lógica por trás, tá certo? Então no caso aqui, global e por book, o global mostra a somatória e aqui ele mostra apartado. Então na prática o meu resultado aqui é R$951 mil, eu estou ganhando 1.240.000 na estratégia teste, e na estratégia EAD Instrumentos eu estou perdendo R$288 mil na somatória net, tá aqui, né? Idem para as gregas, né? Então aqui eu vou somar as gregas, delta, gama, vega, teta, rho e pi. E aqui a mesma coisa, nas gregas eu vou ter a somatória do mesmo, tá certo? Outra camada de ótica que eu gosto muito de observar no RISC é o que? A camada do underline, né? Que eu quero saber ativo a ativo qual que é o meu risco somado de tudo, né? Então aqui está o meu risco. Então na prática, quando eu puxo essa aba aqui, todos os ativos ou derivativos cujo ativo adjacente seja Banco do Brasil, Elet, Itaúsa, Itaú, Vale, Petro, eles são somados e apresentados nessa aba. Então isso aqui ele pega tudo referente àquele ativo, condensa e demonstra para a gente, certo? Temos também a camada da estratégia, então Risk Report, Strategy. Então abri outra estratégia porque eu tenho quebrado isso aqui em estratégias. Então eu tenho a carteira recomendada de novembro de 2023, é essa aqui que está dando a porrada, certo? Porque eu simplesmente buquei uma carteira recomendada de ações com 10 milhões, em novembro o mercado subiu, então o meu resultado está positivo, certo? Essas demais aqui foi o exemplo que eu dei em aula aqui de fevereiro de 2024, eu comprei a carteira e coloquei os derivativos em cima. E tá, obviamente, com um prejuízo de R$300 mil, porque o mercado cedeu. Eu comprei, apesar de eu ter colocado FENSES e financiamentos fora do dinheiro, isso aqui diminuiu uma data, mas o mercado caiu. Tá aqui o resultado negativo, tá certo? Então eu tenho estratégia por underline e posso também puxar o quê? Por instrumento, né? Então ele vai consolidar pelos instrumentos, né? E posso também buscar por Detail Summary. Detail Summary é trade a trade. Então, na prática, ele vai estar me juntando, na verdade, ordem a ordem. Ele vai me consolidar por ordem. Consolida por ordem, consolida por instrumento, consolida por estratégia, consolida por ativo, todos os ativos e por books. Então, basicamente, esses filtros aqui, ele vai comandar esses caras aqui. Então, vamos filtrar só pelo EAD Instruments, dou um update, o que ele vai fazer? Ele me filtrou. Então, na prática, tudo que era o EAD Test sumiu, ficou só o quê? Ficou apenas o EAD Instruments e ele me eliminou as ações, porque as duas carteiras não têm a mesma quantidade de ativos, né? Os ativos não são comuns para ambas, os ativos são diferentes. Então, ele me filtrou e aqui eu posso olhar, inclusive, o meu pior resultado está em BBSC3, o meu melhor resultado está em Itaúsa, tá certo? Então aqui ele está me mostrando o quê? O conceito do que eu tenho aqui dentro, perna a perna, eu consigo quebrar e ver as óticas certinhas, tá certo? Então na prática, aqui é a tela que eu considero como um default. Então se eu gostei dessa tela aqui, eu venho File, Save in the Cloud, salvei. Portanto, agora, qualquer lugar que eu abrir o Instruments, essa tela vai ser minha tela default, do jeitinho que ela tá certo? Obviamente não vai ter os filtros aqui, mas as janelas vão estar nessa disposição se eu abrir de novo o sistema nesta máquina ou qualquer máquina, tá certo? Então, basicamente o que eu apresentei aqui para vocês foi esse conceito. Região que eu vou trocar as curvas, região de pesquisa, região aqui de resultado, certo? Então agora vocês vão começar a entender qual que é o impacto do quê?
no RISC, porque vocês podem olhar aqui a mercado, meu resultado agora é 302 mil reais, agora 303. Por que esse número está mexendo? Porque são 10h13 da manhã do dia 9 de 2 de 2024, o mercado já abriu e basicamente as ações estão oscilando. Toda vez que qualquer uma dessas ações disponíveis mudar o preço da B3, a B3 vai informar o quê? Ela vai informar o Market Data, que vai informar o sistema de conta, que vai reprecificar o RISC. Então, na prática, o RISC está vivo. Mudou o mercado, mudou aqui em tempo real, o nosso PNL aqui ele está se mexendo, os PNLs individuais por ativos estão se mexendo, então, portanto, isso aqui está live, é a marcação a mercado, portanto, se não existe diferença entre preço de compra e preço de venda na pedra do mercado e eu pudesse operar no meio da curva, no último preço, todo o meu livro, eu zeraria tudo, o meu resultado seria este nesta carteira, tá certo? Então, na prática, o RISC, ele é um sistema de monitoramento, um CRM, que vai me mostrar o risco inerente da minha carteira em tempo real, perfeito? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar a mostrar para vocês o que faz mudar o preço e o que faz, obviamente, também mudar as gregas, porque aqui como é que estão minhas gregas totais, né? Porque eu só tenho um book selecionado. Então, na prática eu estou 310 mil reais de prejuízo, o meu delta, eu estou 5 milhões e 800 comprado, então na prática, se essa carteira subir 1%, eu vou ganhar como se tivesse comprado num valor nominal de 5 milhões e 800 desta cesta, tá certo? Para cada um BIP que sobe, eu perco 11 mil reais de direcional, porque na prática, nessa carteira, eu comprei as ações, vendi a call fora do dinheiro. Para fazer a fence, eu peguei o prêmio e comprei o put spread, e no financiamento normal, eu só fiz a venda da call. Então, na prática, o gama está negativo, porque à medida que essa cesta for subindo, ela vai ser desacelerada, porque o papel vai subir, o delta da call vai aumentar, e essa call vai mitigar o resultado do ativo objeto. Então, na prática, no limite, esse delta para cima, ele vai tender a zero, à medida que as outras calls que eu vendi atingirem o delta 100%. Por uma questão muito óbvia, meu Vega é vendido, porque a fence eu vendo vol, o financiamento eu vendo vol, então é net Vega vendido. Então, para cada BIP, para cada 1% que a vol subir, eu perco 30 mil reais aqui, para cada BIP, cada 1% que a vol cair, eu ganho 30 mil reais, certo? O Theta, ele me mede o quê? A passagem do tempo. Para cada dia que passar, nesse exato de sexta-feira para quarta-feira, porque no caso aqui é véspera de carnaval hoje, então o mercado só vai abrir de novo quarta-feira de cinzas, então na quarta-feira eu vou ter um incremento marginal dessa magnitude no meu resultado, o que obviamente isso aqui é uma cosquinha, vai melhorar 3 mil reais de 300 pau, porque o meu delta ele é muito grande, tá? E eu montei a carteira no início de fevereiro, a bolsa caiu, tá certo? Aí vamos lá, RO é o risco do DI, né? Então, para cada 1% que o DI sobe, eu vou perder 41 mil reais, para cada 1% que o DI cair, eu vou ganhar 41 mil reais. Isso aqui está dessa maneira porque, basicamente, os juros, eu vou pegar o ativo e levar ao valor futuro, quanto maior os juros, maior o futuro, mais cara fica a call, certo? Mais barata fica put. Então, na prática, eu vendi call para comprar put, né? Put spread, que é o caso da fence, e no financiamento eu só vendi call. Então, se o juro sobe, o que acontece com a call? Ela fica mais cara, então meu PNL vai ser negativo. E se os juros cai, ele vai ser positivo, porque se os juros cai, o Ford cai, e aquela call que eu vendi, ela fica mais distante, porque o derivativo é precificado no preço futuro, tá certo? E o P é o quê? Ele é nada mais, nada menos que o Y, que o borrow, né? Então, o borrow é sempre na ponta oposta, porque o Ford Points é composto por quê? O juros sobre Y. Então, o Y é o denominador. Então, na prática se o Y sobe, o que acontece é o denominador, o Ford Points cai, né? Então, portanto, se o Y sobe e eu estou vendido numa call, essa call ela vai ganhar dinheiro. E se o Y cai, o Ford sobe, eu vou perder dinheiro. Então, na prática, em ações, o P é o oposto do RO, tá certo?
Então aqui tem as gregas dos livros, eu posso olhar as gregas por underline aqui também, eu posso analisar uma por uma, está tudo aqui discriminado. E no caso aqui eu tenho as gregas de segunda geração, né? Então the delta the time é uma grega bem importante, é quanto vai mudar o meu delta na passagem do tempo. Porque passa um dia, o que acontece? Come uma linha do Monte Carlo, o número de observações acima do strike e abaixo do strike vai se alterar, então, portanto, para cada dia que passa, eu fico mais comprado em R$7.000, o que não é nada, porque o derivativo que eu fiz é muito longo, então eu fiz tudo para um ano, então a sensibilidade da passagem do tempo do derivativo é muito baixo. Se os derivativos fossem mais curtos, esse número seria bem maior, tá? E na prática mostra que não tem risco nenhum de passagem do tempo e alteração do delta, porque 5.800.000 mudar R$7.000 é peanuts, né? Aqui é a mudança do gama, aqui é a mudança do gama em relação ao vol, aqui é a mudança do vega em relação ao tempo, né? Então, portanto, tem todas as derivadas aqui, não vou ficar escrevendo uma por uma, tem aula para isso, só estou mostrando que está disponível aqui no sistema, certo? Então vamos brincar um pouquinho, vamos entender essas derivadas aqui e o impacto real, tá? Então na prática, o que eu vou fazer, certo? A gente sabe o que? Vamos começar com o mais fácil, né? Vamos começar com os juros, né? Então a gente vai abrir aqui o nosso amigo polinomial e vamos pegar o que? A última curva de juros criada. Está aqui a última curva de juros criada, certo? Então, publicada, está aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui está a estrutura termo de taxa de juros, certo? Então, no caso, aqui está a estrutura termo de taxa de juros, o que implica que a gente vai ter precificado alguns cortes e depois, obviamente, ela está positivamente inclinado porque o governo não para de gastar. Isso aqui é expectativa de inflação, certo? Então, o que a gente sabe aqui? Que, basicamente, o que está me indicando que é a gente está o quê? A gente está dado no DI, porque a gente vendeu a call e comprou a put. Então, se os juros caem, o resultado vai vir a favor da carteira, certo? Então, vamos vir aqui, o grupo de curvas está System, o meu PNL está aqui, e o 302, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação para vocês verem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fingir que nós vamos voltar para a curva que a gente tinha no auge do Covid, que os juros era 3%. Então, eu vou vir aqui e vou roubar o juro aqui, ó, 3%, 3, 3, 3, 3, 3, e vou manter ele flat em 3%. Então, na prática, eu vou publicar uma curva nova, cujos juros é 3%. A gente sabe que esse mundo existiu por um período muito curto de tempo. Isso aqui nem chega a ser uma estrutura termo de taxa de juros, mas na prática eu quero dar um choque para baixo bem forte no DI, para vocês entenderem o que vai acontecer. Então eu caí vários porcentos esses juros aqui, e vou vir aqui Publish, só que eu vou publicar no grupo Official, tá certo? Publiquei a primeira vez, publiquei a segunda. Então, na prática, agora, se a gente for ver aqui a parte do grupo Official, eu publiquei a curva 14.302, certo? No grupo Official, tá certo? E, portanto, se eu jogar aqui para o RISC, qual é o meu resultado? R$301.000. Se eu trocar esse cara aqui por Official, o que vai acontecer? A curva que eu tinha anteriormente, né, que na prática era igual a essa curva do André que ele publicou, essa estrutura termo aqui, certo? Essa estrutura termo vai ser substituída por qual? Vai ser substituída por esta estrutura termo aqui, ó, por a estrutura termo que eu acabei de criar. Cadê aqui a parte de juros aqui? Vou substituir para a estrutura de 3% flat, tá certo? Então, no momento que eu aplicar o botão Apply, eu vou trocar a estrutura termo correta por uma fictícia, no qual os juros caiu drasticamente, o que vai implicar no incremento drástico do resultado aqui, Apply. O que ele está fazendo agora? Ele vai refiltrar tudo, R$45.000. Então, na prática, sai de R$300.000, porque eu peguei a estrutura termo que estava correta, joguei os juros para baixo, e no caso aqui, a grega que a gente tinha aqui é a grega do Rho, né? O Rho, R$36.000, para cada um, era 40, né? Porque obviamente ele se alterou com a queda de juros, para cada 1% que caiu, eu ganhei R$40.000, os juros era 10, foi para 3, caiu 7, 7 vezes 40 ali, 7 vezes 4, vai dar, na verdade a diferença entre os 300.000 para 47, melhorou R$160.000, tá certo? Então, se eu voltar aqui para a curva System, o que vai acontecer? Ele voltou automaticamente o resultado. Então, na prática se qualquer momento
do dia alguém alterar uma curva em tempo real, né, e eu tenho aquele grupo ativo, certo? Porque agora o que eu fiz? Eu troquei de grupo, eu tive que dar o apply, tá certo? O que na prática, isso daqui não é o que vai acontecer no mundo real, porque no mundo real eu posso estar com os juros aqui no official, apply, tá certo? O que já vai me dar o resultado aqui, ele está filtrando, me deu o resultado de R$49 mil. Então eu não vou alterar o grupo official e eu vou vir agora ao mercado, são 10h23 da manhã, e eu vou fazer uma estrutura termo de taxa de juros a mercado agora. E vou republicar essa curva no grupo official. Tá? Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui no construtor de juros aqui e vou mandar ele me construir. Batei o botão, mandei ele fazer uma curva de real, né? Posso fazer uma curva de euro, de dólar, tá? Botei uma curva de real aqui, o que ele está fazendo? Ele vai me abrir o construtor, né? Então aqui ele tirou uma foto de todos os DIs disponíveis, então aqui estão os contratos de DIs disponíveis aqui no sistema, tá certo? Então estão os DIs aqui certinhos, e ele vai aplicar uma restrição, número mínimo de contratos negociados no dia, número de trades, diferença de bid and ask. Rodei aqui e construiu a estrutura termo, certo? O que na prática é uma estrutura termo diferente. Então vou vir agora aqui, publish a primeira vez e vou deixar aqui no official, tá certo? Não vou publicar ainda porque o meu resultado aqui é de R$49 mil, eu estou ainda no grupo official com a curva de juros a 3% e eu vou republicar numa curva nova. Então, na prática, sem eu fazer nada, esse resultado vai voltar próximo do anterior. Lembrando que o resultado anterior, o da curva System, eu estava usando a curva marcada ontem e agora vai ser de hoje. Então, eu vou pegar a variação de marcação ao mercado de ontem para hoje, mas automático, certo? O sistema não vai pedir uma atualização. Mudou aonde? Mudou a nuvem, automaticamente o RISC muda instantaneamente sem nenhuma interferência humana, tá certo? Vamos publicar então aqui, publiquei a primeira vez, validou, publiquei a segunda, subiu. A curva 14.303 foi publicada, se a gente for ver aqui dentro do ambiente aqui, já subiu essa nova curva, que é a curva correta, né? E se eu voltar aqui para o RISC, já tenho meus 308, porque está com a curva official, está no mercado. Portanto, o que implica? Qualquer pessoa, a qualquer momento do tempo, pode fazer uma publicação no ambiente do Azure, o Azure vai absorver essa publicação, então ele vai mandar para o RISC olha RISC, mudou a curva, o grupo que você tem é esse, pode mudar. Então mudou a curva, mudou o market data, ele muda. Então isso aqui está live, tá certo? Então qualquer pessoa comandando o polinomial altera instantaneamente toda a visão de risco da instituição financeira, porque entrou uma curva nova e alterou, tá certo? Então, na prática, a curva de juros vai funcionar desta maneira. A curva já do Y, que é a curva do Borrow, o Y ele é individual para cada um desses caras aqui, tá? Então, na prática, se a gente for ver o Y aqui, eu vou entrar aqui na construção da curva de aluguel, tá? E eu posso vir aqui na curva de aluguel, eu vou jogar essa curva aqui para baixo, tá certo? E vou subir ela um pouquinho. Esse aqui é o construtor massivo, né? Então eu posso vir aqui, né? E eu posso simplesmente pegar esse cara aqui e aqui estão o que? Os aluguéis teóricos que eu tenho, tá certo? Então Açaí tá bem estressado o aluguel dele aqui, tá certo? Então eu vou vir aqui e eu vou roubar ele aqui. Então rate at days, rate at work days. Eu vou colocar quanto? Eu vou fingir que o aluguel foi para 1% aqui, tá certo? Então eu vou republicar essa curva a 1%. E no caso aqui, eu já vou trocar o grupo aqui para official, o que na prática já vai me dar um impacto de PNL, tá certo? Então, já vou botar um apply aqui, o meu PNL vai ser alterado, foi para 313, e se eu for ver agora aqui, eu vou filtrar por Açaí, né? Açaí está quanto? O resultado de Açaí é menos R$13 mil, tá certo? Então, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o Y, certo? O que vai fazer o que o meu preço forte suba, então, portanto, eu vou inferir um prejuízo aqui, tá certo? Porque eu vendi a call aqui no caso de Açaí, meu Vega está vendido, deixa eu só confirmar aqui, Açaí aqui, meu Vega está vendido, então, em tese, vai piorar aqui o resultado de R$28 mil, vamos ver para onde vai esse resultado, tá certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou fazer a variação do que? A variação do Y aqui. Então, vou vir aqui, botei 1% em tudo, vou botar flat 1% em todas as pontas aqui, tá certo?
deixei flat 1%, publiquei a primeira vez, validei, publiquei, e o que vai acontecer agora? O resultado vai ser alterado, foi para 13 mil reais negativo, certo? De 30 para 13, porque o Y caiu, o preço futuro subiu, eu vendi a call ficou mais cara, tomei a marcação a mercado na cabeça, no momento que eu troquei a curva, foi instantâneo, tá certo? Então na prática publiquei uma curva nova, ela é instantânea, tanto no juros como no aluguel, certo? Vamos pegar aqui um cara que seja muito sensível à volatilidade aqui. Então vamos pegar agora aqui quem tem mais vega aqui, quem está com mais vega é esse cara aqui. Vamos ver quem é ele, é Vivara, né? Então vamos vir Vivara aqui, vamos rodar a última superfície, vamos botar tudo aqui no official, né? Que eu não vou alterar na trade, tá? Então vamos pegar aqui, o resultado de Vivara é 83 mil reais para trás. Vamos rodar aqui uma curva de volatilidade de Vivara, né? Então vamos vir aqui, Vivara está aqui, Viva 3. Vamos pegar aqui, vamos rodar uma curva agora, ó, Market Fit, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou indo ao mercado, estou batendo em Vivara, estou tirando todas as séries históricas, estou pegando todos os preços e estou fazendo a técnica de mínimos quadrados, e assim eu fiz o que? A curva aqui de Vivara. Tá feito aqui Vivara, tá? Só para ele pegar aqui o gráfico e mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu só deixar certinho aqui, arrastar esse cara aqui para baixo. Pronto. Vou rodar aqui de novo, tá? Porque agora eu quero que ele pegue joga as informações no gráfico acima. Só vou demonstrar o que aconteceu. Vou publicar a curva, vamos ver o resultado. Depois eu vou alterar a curva drasticamente. Olha a curva aqui de Vivara. Uma curva aqui com 3 vértices, tá? Marca The Money 31, Skill -1, Smile de 0,090. Vou publicar essa curva aqui como official, tá? No grupo official aqui. E vamos avaliar o resultado atual encontrado aqui no RISC, tá? Então estamos aqui com o grupo official aqui também. Então estou com 83 mil reais de prejuízo na extratora de Vivara. Aqui na parte de Vivara aqui, o que eu fiz aqui em Vivara? Vamos olhar aqui, achar Vivara aqui. Viva é um financiamento fora do dinheiro. Então na prática o que eu fiz aqui? Eu comprei Vivara e bati a call fora do dinheiro. Vamos só checar aqui o que tem naturalmente aqui. Vamos lá. Eu estou vendido no quê? Eu estou vendido aqui na call de strike 38,62, tá certo? Então na prática está aqui a estrutura de Vivara. Então, na prática, eu tenho o quê? Estou vendido numa call, então, na prática, o que eu tenho? Eu estou vega vendido, então se eu estou vega vendido, se a vol cai, eu vou ganhar dinheiro, se a vol sobe, eu vou perder dinheiro, tá certo? Então, vamos ver Vivara, estou perdendo 83 pau, certo? E vou botar aqui e vou fazer a vol cair drasticamente. Vamos supor que o The Money vá a 20, o que na prática é pouco provável, mas vou botar a estrutura a termo flat do The Money a 20, certo? Flat a 20, isso aqui é o realizado, tá? E vou publicar uma nova curva em cima. Publish a primeira vez, official, o que vai acontecer? Derrubei vários vegas, para cada vega que eu derrubei eu vou ganhar 4 mil reais, né? Eu devo ter derrubado uns 10, vai melhorar uns 40 mil reais de meu resultado aqui. Então vamos ver isso acontecendo em tempo real. Publiquei de novo, bateu aqui, vai bater na nuvem e vai voltar para cá. E na hora que ele sensibilizar a Vivara, ó, vai melhorar o resultado aqui, certo? Deixa ele bater aqui Vivara, vamos ver se eu fiz certinho, era Vivara, Vivara foi, tá? Publiquei como grupo official, só para checar se foi certinho. Ofício aqui é o de juros, o de vol aqui, official Vivara aqui, publicado às 10h34. Vamos ver o resultado aqui, apply official. Pronto, já foi aqui, 24 mil reais, melhorou um pouquinho mais, eu derrubei, era 30 e pouquinho, tá? Então 24, vamos ver agora a conta certinha, 20%, vou rodar de novo, vamos ver quanto que vai subir, é o percentual que subiu multiplicado pelo Vega, né? Então vamos ver isso sendo impactado aqui em tempo real, tá certo? Vamos colocar aqui, tava basicamente o tenor é quase um ano, então tá 34, subiu 14%, né? Vamos fazer uma conta de padaria, é 14%, deixa eu só minimizar aqui esse cara aqui, vou minimizar, 14% aqui, é 14 pontos, para qual que é o financeiro que ele vai estar oscilando aqui, né? Ele vai estar oscilando mais ou menos, o meu Vega é 3.700, certo?
Então, na prática, a conta de Padoca é igual a esse cara vezes esse cara. Meu PNL aqui vai piorar em 52 pau. Ele está quanto aqui, meu PNL negativo? Ele está em... Volta aqui. Está em 23. Lembrando que o choque muito grande de Vega vai também alterar o quê? Vai alterar automaticamente o Vega em si, né? Então, na prática, quando eu voltar à curva anterior, vai parar em torno de 76 mil reais negativo. Então, vamos voltar aqui à curva certinha, publish uma vez, botar no grupo official, publish de novo, publiquei, bateu na curva. Então, na prática, o que está acontecendo agora? O polinomial mandou o comando para o Azuri, que está reprecificando tudo e vai jogar, espelhar o resultado aqui do RISC, né? 82, quanto eu tinha falado aqui, que ele ia bater 76. A diferença é à medida que a vol sobe, a acessibilidade do Vega ele aumenta, porque altera o delta. Mas, na prática, isso aqui serve para pequenos choques. O choque que eu dei foi muito grande, só estou mostrando para vocês como o RISC trabalha em tempo real com as curvas. Então, mudei o Y, mudei a vol, mudei o juros, tá certo? Então, na prática, está explicado o relacionamento do quê? O relacionamento do polinomial com o RISC e o market data, porque o RISC, na verdade, está absorvendo o quê? Os dados de mercado que estão sendo alterados, tá certo? Então, na prática, agora nós vamos ver o lado oposto, tá? Que é o quê? Os filtros do contrato, porque aqui são os dados de mercado alterando o RISC e aqui vão ser os dados de contrato alterando o RISC, né? Então, portanto, para este exemplo, eu vou chamar o meu amigo Instrumentos aqui, certo? E vamos entender o que vai acontecer dentro dessa estrutura. Então, vamos ver os papéis que a gente tem aqui já filtrados, tá? Então, no caso aqui, vamos pegar um outro papel aqui qualquer. Vamos pegar VEG3, certo? Então, vamos vir agora aqui. Vamos pegar aqui Instrumentos All, o de pesquisa, né? E vamos jogar uma posiçãozinha, o quê? De VEG aqui dentro, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos abrir aqui, certo? Então, vamos presumir aqui que eu vim e eu decidi comprar VEG 3 no mercado. Então tá aqui, comprei VEG, né? E eu quero comprar VEG e já colocar o quê? Uma fence, tá? Então vamos preparar aqui a fencezinha, certo? Então vamos lá, fence aqui, vamos fazer uma fence para um ano, 252, 252, 252, 252. Vamos tentar fazer uma fence zero cost aqui, vou vender a call fora do dinheiro, certo? Vou vender essa put aqui e na prática todos os papéis estão iguais, vou botar 120 com 80 para ver como é que vai ficar a estruturação da fence. Tá? Essa estrutura está entrando 2,24%, a somatória dá 75 centavos, porque a call vale 2,35, a put 2,17, essa put 0,58, net 0,75. Então eu tenho espaço para melhorar o upside aqui, vou botar 125. Deu 0,30, vou botar 130 aqui, 130 deu... Putz, estou pagando 20 bips, perfeito. Então nessa estrutura estou pagando 20 bips, participo da alta até 30, proteção na queda de 80. Vamos presumir que eu gostei dessa estrutura. Então na prática o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o caminho agora diferente, porque a gente analisou inicialmente o polinomial impactando aqui no RISC, agora nós vamos ver o instrument impactando no RISC. Certo? Portanto, para isso, eu vou voltar tudo na curva System aqui, porque eu precifiquei dentro do ambiente do apreciador. Foi usado também o grupo System, então, para que tudo esteja coerente, eu usei também aqui grupo System, System tudo. Então, na prática, o que eu fiz no apreciador vai ser jogado no Instruments. Então, o apreciador, eu fiz as estruturas para ser comercializada na minha rede, ou a posição que eu tomei proprietária para o meu livro, ou seja lá quem você seja, uma empresa, seja uma corretora, seja um banco, seja um fundo, ou até uma área de risco que está analisando aquela boleta que o investidor fez. Então, portanto, o apreciador eu simulei com as curvas do polinomial, o Instruments eu vou preparar a estrutura e depois a gente vai ver o impacto no RISC, né? Porque o RISC na verdade ele não faz nada, ele apenas absorve os dados de todo mundo, tá certo? Então ele é o grande CRM da empresa, onde eu vou ver o resultado final, certo?
Já deixei a planilha pronta para subir esta operação. Está aqui a planilhinha para subir o arquivo, né? Então, na prática, dentro do boletador do ativo, VEG Book EAD Instruments, porque eu quero jogar no Book EAD Instruments, perfeito? Estou comprando quanto? A estratégia vai chamar Fence de VEG 3, certo? A ordem vai ser a data de hoje, o trade data de hoje, 29.700 a 33.62, que isso aqui é 1 milhão arredondado. Então eu vou comprar 1 milhão de notional dessa estrutura, certo? Já aqui no ambiente da opção, vou abrir 3 opções flexíveis. VEG, a call de 43,71, a put 33,62 e a put de 29,60, que é exatamente iguais o 26,90, é 26,90, deixa eu ver se está certinho aqui que eu coloquei, 26,90, certinho. Call put, os lotes equivalentes, 29.700 ao ativo, 29.700, venda call, compra put, venda call, os preços certinho, 153,2058, né? Os preços que eu executei a mercado, porque a marcação vai ser a mercado e nós vamos absorver o quê? O que eu quero neste exemplo que eu estou dando? Vocês vão ver literalmente o instrumento sensibilizando a biblioteca e jogando no RISC, ele consumindo as curvas, depois a gente vai simular um pouquinho as curvas sobre essa fence e aí a gente vai entrar no sistema de risco em si, algumas métricas de risco que a gente tem já prontas, tá certo? Vamos continuar aqui no RISC, né? Então vamos fazer a boletagem aqui no Instruments. Então se eu abrir Booking Ordem List, certo? E Booking Ordem Import Operation, né? Porque eu vou fazer o importador aqui. Hoje aqui no livro eu não tenho nenhuma ordem aberta, eu vou abrir 4 ordens, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir agora aqui, vou pegar o ativo objeto, certo? Está aqui o ativo. Vou gerar o arquivozinho, gerei o arquivozinho. Vou vir agora aqui e vou mandar importar. Importei aqui, peguei o último arquivo gerado, certo? Carreguei, certo? Não tem nenhuma ordem, o VEG não está disponível aqui. Ele vai simplesmente abrir uma linha de VEG e vai jogar VEG aqui dentro. Vamos deixar até filtrado aqui, porque VEG vai cair aqui embaixo, tá certo? Então vamos fazer aqui todo o processo. Só pego aqui e save de novo. Foi boletado, abriu a ordem certinho. Vamos ver no RISC aqui, já vai abrir VEG aqui, ele já vai daqui a pouquinho atualizar, já entrou VEG aqui, meu resultado 891. Por que 891? Do momento que eu precifiquei, né? VEG estava quanto? VEG estava 3362, está 3366, subiu 4 centavos, está meu resultado positivo, porque eu apenas buquei o ativo objeto, não buquei o derivativo, certo? Agora vamos subir os derivativos aqui, está aqui os derivativos, apertei o botão, gerou o arquivo, venho aqui no meu importador, abri aqui, importei o arquivo, save uma vez, save 2 vezes, foi tudo feito bonitinho, está aqui a minha estrutura no RISC, sendo montada, certo? Então ele vai absorver e vai 17 mil reais aqui de resultado. Ele está implementando e colocando as operações instantaneamente. Na verdade, tá mudando o mercado, certo? Vamos agora entender como eu vou analisar o que? 600 aqui, ele foi entrando e foi calculando, calculou 623, tá preço a mercado, porque não tem como oscilar muito se o papel está com o preço 4 bips acima. À medida que o tempo for passando, ele vai sim sofrer bastante alteração, certo? Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar o nosso amigo Instruments jogando na biblioteca e sensibilizando o RISC, e o RISC também absorvendo os dados de mercado. Então, isso aqui é uma visão 360 do RISC. Inseri no Instruments, espelhou no RISC. Mudei no polinomial, mudou no RISC. Market Data mudou no RISC. O RISC, ele está vivo, né? Então vamos, só para facilitar a nossa vida e a gente ter algo um pouco mais inteligível, vamos filtrar aqui apenas por VEG, porque agora eu vou fazer umas brincadeiras com VEG para ficar mais fácil da gente entender. Então, nesse filtro eu mandei para o sistema, só me mostra VEG, eu não me importa os outros ativos, está aqui o preço, 33,67 é o preço do mercado, estou com R$920 de resultado positivo, que é a variação de alguns bips, né? Aí pergunta, né? O que eu tenho na Fence? Vamos ler a Fence aqui. A Fence, o delta é de 486 mil reais comprado. Eu tinha 1 milhão, né? Na prática, o delta dessa Fence é 51, vendido do derivativo, com o papel comprado é 1, que é delta 1. O 51 menos 1 vai dar 49. 49 está aqui, é 485
R$1.000 comprado, certo? Aí o meu gama está negativo, para cada BIP que sobe eu diminuo minha posição direcional em R$6.700. Cada ponto de vol que cai eu ganho 1.800. O carregamento é de R$300 por dia, né? A sensibilidade dos juros, se cai eu ganho 5 pau, se sobe eu perco 5, né? E o Y, que é o borrow aqui, é o raciocínio invertido, tá certo? Tá, aqui estão as gregas, né? E agora eu vou mostrar para vocês o primeiro mecanismo de risco que a gente tem. Vamos fazer uma pergunta para o Risk. Risk, o que acontece se por algum milagre VEG bater 40 instantaneamente agora? Pode acontecer? Pode ter um evento extraordinário na empresa, sai alguma informação muito positiva, que muda a sensibilidade do preço e ele ande, certo? Qual será o nosso resultado se bater R$40 agora? Né? Aqui o Risk, ele não está alterando o preço. Por quê? Porque o preço dele está mercado. Se mudar o mercado, mudou aqui. Então, como eu faço para enganar o Risk? Fingir que é R$40. Muito simples. Vem aqui, Tools, View, Risk é Custom Spot, né? E vou botar aqui, VEG 3, tá? Eu vou dar Add New. Então, o que eu vou falar para o sistema do risco? Risco, me precifica esse filtro por VEG, ou se não tivesse filtro nenhum, todas as VEGs de todos os livros que eu tenho, me precifica esse cara aqui a quanto? A 40, certo? Então, estou colocando aqui e Apply Change to Market Items. Então, estou aplicando esse valor aqui, então isso implica aqui que foi para R$78.000. Então, se instantaneamente o papel for a 40, meu resultado vai ser de R$78.000. Então vamos fazer uma pergunta oposta. O que acontece se o papel for para quanto? Nós temos aqui, vamos lá, a gente na VEG, a gente bateu a 43, então a gente foi ganhando na alta, o delta ele foi dando um incremento marginal positivo, o gama foi comendo, então ele foi desacelerando, certo? Então, portanto, a gente deu uma porrada gigantesca, está bem próximo aqui do nível do strike, e o resultado não se assemelha à variação, porque o nosso delta caiu de quanto? Caiu para metade. Então a gente teve um ganho equivalente à metade e meu delta foi diminuindo, porque agora o meu delta ele também diminuiu. Então o meu delta está quanto agora? Meu delta está em 403. Lembrando, como o derivativo é muito longo, o gama é pequeno. Então ele vai comendo devagarinho, certo? Então eu perdi de meio milhão para 400 pau, eu perdi 100 mil. 100 mil ali é quase 20% da posição, tá certo? O que é bastante, mas a gente percebe que a Fence, para dar o incremento de 100%, aquela call que eu vendi tem que virar pó. E se a gente for ver agora, porque se ficar parado, o que implica? Se a gente ver por detalhe aqui, vamos ver o detalhe aqui, né? A gente consegue ver que eu tenho sim uma call vendida aqui. Cadê a call? A call é essa linha aqui. Quanto que vale essa call agora? Tá? O valor dessa call, ela está valendo quanto? A gente vendeu ela a... vamos achar ela aqui. O preço de financeiro dela aqui está 1,53, né? O preço dela é 4, então ela vale 4,311 agora, que é o preço a mercado, a gente vendeu a 1,53. Então, se por acaso a bolsa ficar parado a 40, qual que é o strike dela? O strike dela é 43 aqui, ó, é 43,71. Então, na prática, o que vai acontecer? Esses 4,31 vão entrar, e esses 4,31, quando entrarem em forma de teta, vai fazer com que o meu resultado positivo seja muito maior, porque isso aqui é bastante coisa. 4,31, isso aqui vai virar pó, vezes o lote que eu operei, vamos ver quanto que daria em financeiro isso aqui, ó. 4,31. Esse cara vezes o lote que eu operei, isso aqui equivale a um financeiro de quanto? R$128 mil. Então, se o mercado ficar parado, vai ter um incremento de R$128 mil, certo? Por isso que não deu ganho de 100% da alta, porque a aderência da Fence é de 100%. Então, isso é tempo, tá? Então, eu consigo aqui, olhando o RISC, eu consigo analisar. Isso aqui poderia ter sido lido pelo Theta? Sim, mas o Theta aqui, ele é um pouco enganoso. Por que ele vai te enganar aqui? Porque o Theta, ele vai crescer ao longo do tempo, tá? R$400. Amanhã vai ser maior e maior. Então, o Theta da Fence, ele vai ser um incremento marginal positivo até faltando 3 meses para a estrutura. Tá? Como é que eu sei disso? Muito simples. Se eu vier aqui e botar 100 lotinhos aqui e ver o dinâmico disponível das gregas aqui, ó, fica bem claro que quando eu monto a estrutura, esse aqui é o ato que eu montei a Fence.
aqui faltando 1/3 para o vencimento. Olha o carrego positivo, isso aqui é o teta positivo, porque se fica parado aqui, a call que eu vendi perde valor, a put perde valor e essa curva automaticamente ela sobe. Então esse teta ele vai ter um incremento positivo ainda bastante e isso vai explicar essa entrada de dinheiro, tá certo? Então na prática eu estou lendo as gregas, né? E agora vamos jogar o quê? Vamos jogar esse cara para baixo. Tá, então vamos jogar ele para onde? Vamos jogar para 25 aqui, abaixo do put spread. Tá? Ele vai defender? Vai, mas não muito. Porque o put spread também só dá defesa próximo do vencimento. Então vamos agora botar a 25 aqui, VEG, né? Vou botar 25 aqui, tá certo? E apply all. Então agora a gente vai ver o resultado vindo contra a gente, R$143 mil negativo, tá certo? O put spread ele demora para proteger, né? Então no caso a gente tem o resultado aqui. Isso aqui é um simulador, né? E eu posso simplesmente desfiltrar esse cara aqui, update refresh, vai aparecer tudo que eu tenho aqui e eu posso aqui fazer inclusive filtros múltiplos, né? Porque na prática eu tenho vários ativos. Então vamos pegar agora aqui, né? Vamos pegar Banco do Brasil, tá aqui, ó. Posso botar Banco do Brasil também, ó, Adnil. Posso colocar o que? Já tá. Vou botar aqui. O Banco do Brasil já tinha entrado. Vamos pegar agora aqui. Vamos botar esse cara aqui indo a 40, né? Então vai dar mais um resultado negativo aqui. Aqui entrou até 2, né? Então apply all. Pronto, entrou aqui Banco do Brasil. Vamos botar a 40 aqui, né? Vamos ver, ó, o resultado já entrou aqui negativo, tá certo? Então, a 40 aqui. Então, no caso aqui ele entrou a mais, tá? Então, 40 aqui, 324. Posso vir aqui e remove all markets, né? Remove all markets, vai remover tudo, ó. Remove all markets item. Beleza, voltou o resultado original. Então, na prática aqui, eu posso botar Petro aqui, posso ir botando quantos eu quiser aqui e depois eu marco aqui e vou jogando aqui embaixo. Então, esse aqui é o que eu estou simulando, esse aqui é o que eu estou marcando, tá certo? Então isso aqui é um simulador straightforward. Coloca o preço, reprecifica todo o meu portfólio. Poderia colocar, porque aqui, se a gente for ver, ó, tem alguns papéis, como Vale e Petro, ele vai se repetir nas duas carteiras, né? Então Vale, olha a minha posição de Vale aqui. Quando eu filtro pelas duas carteiras, Vale vai ter uma posição bem relevante, porque Vale eu tenho posição nas duas estratégias, tá certo? É só a gente olhar o delta que eu tenho aqui agora em Vale, vai ficar enorme, ó, 1.400.000, que eu comprei 1 milhão para um e 1 milhão para outra estratégia, tá certo? Então você percebe que eu posso vir aqui e posso pegar e posso alterar um ativo só. Então vamos agora alterar aqui, ó, Tools, View, vamos botar aqui só Vale 3, ó, Vale 3, vou botar um Adnil. Vou botar a Vale aqui a 90 mRs, né? O meu delta é super positivo, o resultado vai explodir. Apply all change, o resultado de Vale ele vai ser sensibilizado 400 pau. Então agora eu mudei o ativo, ele pegou todos os livros selecionados e jogou para cima. Então isso aqui é um simulador muito potente. Posso filtrar por ativo, filtrar por estratégias, certo? Filtrar por range de prazos e ir alterando o Risk Custom Spot com o preço que eu quero e ele vai me refletir todas as carteiras ao mesmo tempo, o resultado em todas as visões diferentes, tá certo? Esta ferramenta aqui é uma ferramenta muito poderosa, certo? Porque ela é prática e nada mais justo do que colocar o preço que pode ir e ver o resultado, tá certo? O que, em tese, um movimento muito abrupto vai alterar a volatilidade, que se alterou a volatilidade vai impactar nos juros também, que vai impactar no Y, então está tudo correlacionado, tá certo? Pelo menos pela variação do delta ele vai estar correto. Obviamente, se o papel sobe muito ou cai muito, a vol vai mudar. E se ele cai muito, o Y vai mudar também. E os juros também, porque a não ser que seja um evento apenas na empresa, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês um ponto bem interessante, que eu vou mostrar a matriz de risco, tá? Essa matriz de risco, inclusive, eu não vou entrar em muito detalhe, eu só vou demonstrar aqui, porque para cada ponto que eu estou trabalhando aqui, neste exemplo de aula com vocês, vai ter uma aula detalhada que eu vou entrar nos pequenos detalhes de cada aba, como funciona, com descrição. Aqui é uma apresentação geral 360 do sistema, certo?
Então vamos entrar aqui, ó, Tools, Risk and Matrix Analysis. Esse cara é um cara bem interessante. Então o que eu vou falar para o sistema? Me dá um choque de 5% 3 vezes. Então ele vai pegar a carteira inteira de tudo que eu tenho, que são 2 carteiras recomendadas de ações. Ele vai pegar a cesta inteira, subir 5, subir 10, subir 15. Então na prática, só para ficar mais claro, eu vou deixar só o EAD e o instrumentos filtrado, tá? Por quê? Porque eu quero esse resultado negativo aqui, certo? Então, R$276 mil é o meu resultado negativo agora. Então, o sistema vai projetar a carteira inteira, a cesta inteira, subindo 5, subindo 10, subindo 15. E caindo 5, caindo 10, caindo 15. Vai ser uma matriz de risco. Idem para a vol. Então, eu vou botar a vol oscilando 3 vezes. Então, a vol vai subir 3, 6 e 9 e cair 3, 6 e 9. E vai fazer uma composição matricial para mim. Mando calcular, tá aqui, ó. Resultado, variação 0 do papel e 0 da vol, né? 0 do papel, 0 da vol, 276, 276. Se a carteira subir 5, se subir 10, se subir 15. Se a carteira cai 5, cai 10, cai 15. Olha o risco aqui, o resultado negativo ficando forte, tá certo? Porque o put spread demora para proteger, tá certo? Aí, se o papel cai 15, a cesta cai 15, a vol vai subir, tende a subir. Aí meu resultado vai para quanto? Não vai ser 1.300.000, vai ser 1.500.000, porque eu vou perder no delta, vou perder no gama e vou perder no vega, certo? Óbvio que se isso cair devagarinho, não vai bater esse número aqui, tá? Mas se cair instantaneamente, com certeza a vol vai subir. Pode subir 9, vai depender dos ativos. Tem ativo que a vol pode já estar mais alta, outros estão mais baixas. Esse tipo de análise o Pronimal faz muito bem, mas não vou entrar nesse tipo de detalhe, pelo menos nessa aula. No EAD eu trato isso com carinho, tá? Inclusive muitas aulas dedicadas a esse assunto. E, obviamente, se o papel cai devagarinho, se a cesta cai devagarinho, essa simulação ela é para o dia, então não valeria esse cara aqui, mas ele tá para demonstrar para a gente os quadrantes, porque aqui a vol cai 9 e o papel cai 15, o que é praticamente impossível isso de acontecer no mundo normal, raridades que podem acontecer isso, né? Isso aqui só acontece se está a vol muito alta, porque já tem um evento macro muito forte, o efeito acontece, a vol cai, porque o ativo cai, caiu, teve evento, limpou o efeito macro foi retirado e os vols caem instantaneamente dos ativos com a queda do ativo. Então só um evento desse poderia gerar um cenário igual a esse. Na prática, no susto, geralmente ele vai para esse cara aqui. A gente vai olhar agora do que? O mercado subindo 15 e geralmente se o mercado sobe 15, a vol tende a cair. A vol pode ir para 9, então o meu resultado que seria de 5.200, 521 positivo, ele vai para quase 900 para positivo. Então aqui me dá a matriz de PNL, me dá a matriz de delta, me dá a matriz de gama, me dá a matriz de vega e matriz de teta, né? E essas matrizes aqui é o que as áreas de riscos dos bancos usam para garantir que os market makers dos bancos que eles estão controlando o risco estão dentro do enquadramento, porque os grandes bancos falam, olha bonitão, você não pode ter o seu limite de gama do teu livro é de, sei lá, 300 mil reais ou 500, meio milhão de reais. Então ele não pode ter em módulo meio milhão de reais positivo ou negativo nessa matriz por esse choque. Se tiver, ele estourou o limite. Aí a área de risco manda a tesouraria diminuir a posição deles, tá certo? Idem para o vega. Ele vai falar assim, olha, tu pode ter no máximo aí 200 mil reais de vega, certo? Porque a carteira é pequenininha, a carteira tem 10 milhões, então essa carteira não é nada. Então vamos presumir que o área de risco fala, ó, teu limite máximo é 40 mil reais vendido ou comprado em volatilidade. Ele fala, nossa, olha aqui estourou, tá vendo? Então diminui um pouquinho a posição. Então eles olham a matriz de risco para saber se em módulo o número que ele tem na tabela, que é o acordo, ele vem na matriz. Se esse número não tiver dentro enquadrado, o pessoal de risco ele obriga a tesouraria a diminuir posição. Portanto, o teta não importa, o que eles controlam? Direcional, o delta é o limite de exposição direcional que ele pode ter, o limite de gama e o limite de vega. Setor delta, gama e vega, você tem um livro de uma tesouraria muito bem controlado, certo? E eu durante 20 anos fui controlado assim. Era limite direcional, aceleração e risco direito e limite de volatilidade. Botava isso era uma tabelinha, ó. Você pode ter por vértice, porque também tem por vértice. Para cada vértice você pode ter X de limite de delta, gama e vega.
né? E na somatória global o tanto de limite. Porque a gente tem que também olhar individual, porque você pode ter frases, né? Que não é o caso deste exemplo. Eu tenho no EAD aulas gravadas de frases de volatilidade, aonde vocês vão poder ver esse risco sendo mostrado na íntegra, que é você alterando as datas aqui e filtrando, e vocês conseguem ver os gaps, e esses gaps são perigosíssimos para tesourarias. Tesourarias estão comprando e vendendo derivativos a ermo. Vem a cotação, dá preço e vai colocando no livro. Então o livro dele é um bololô, tem de tudo. Tá? Esse livro é bem simples, está tudo para um ano, então não tem nenhum tipo de FRA aqui para a gente analisar, tá certo? Então aqui é uma matriz de risco extremamente poderosa, extremamente eficaz, certo? Vocês podem reparar que olhando aqui no meu resultado, eu tenho o quê? Eu tenho o P&L total da operação, o P&L no dia, o P&L em D-1. O que isso implica? Né? Isso implica o seguinte, esse é o P&L da estrutura como um todo, né? O que eu fiz ontem? Ontem eu fechei o livro dessa operação. Então, no fechamento do livro, o que é o P&L D-1? É o carregamento da minha posição de ontem contra de hoje. Qual que é o meu ganho da marcação a mercado com a posição que eu dormi no overnight? Eu estou perdendo R$28 mil na posição que eu dormi. Hoje eu operei uma nova operação, que foi VEG. Então, no dia eu estou perdendo R$89 mil na estrutura que eu fiz em VEG, porque o VEG eu não possuía ontem e tradei hoje, e a posição total de carrego é quanto? 30, 29.507. A somatória desses dois é meu P&L no dia. Como eu fechei o book ontem, o meu resultado de hoje é o fechamento de ontem contra o preço a mercado de hoje, mais o que eu operei no dia. O que eu operei no dia é P&L 0, o que eu fiz o carregamento da minha posição é P&L 1, isso aqui é a somatória total do P&L, certo? Como esse book é um book que eu criei recentemente para aula, eu ainda não tenho um histórico para fazer o mesmo raciocínio com o mês ou com o ano, mas se eu fecho o book todos os dias, eu tenho esse resultado. E é nessa aba que eu fecho o book, ó, Daily Close New. No final do dia, quando eu fechar o mercado, eu simplesmente vou selecionar os livros, vou fazer uma reserva, né? E depois eu vou fechar. A reserva eu bato em todas as operações que eu tenho no dia, e eu vou salvar fisicamente linha a linha no banco de dados com o preço de fechamento. Então, portanto, eu consigo tranquilamente, salvando todos os dias, eu consigo criar uma cota de um fundo ou evolução de uma carteira, né? E por isso que eu sei o resultado dia a dia do que eu carreguei do P&L de um dia para outro, ou seja, do inventório que eu carreguei de um dia para outro e do que eu tradei no dia, tá certo? E é assim que as tesourarias também se avaliam, porque a tesouraria, o P&L dela é diário. Quanto eu ganhei no dia, soma tudo que eu ganhei nos dias, pega o meu fechamento no mês, pega o meu fechamento no ano, certo? Porque o RISC, ele é um sistema industrial de fazer gestão de tesouraria, certo? E a métrica dele, ele é difícil e complexo, porque afinal, o RISC, ele é um grande CRM capaz de precificar centenas e milhares de derivativos em tempo real na memória e expressar o resultado. Isso aqui é um troço vivo. E os gestores de fundos e os tesoureiros de grandes bancos e ou qualquer pessoa que tenha posição, é aqui que vai dar a marcação ao mercado. Então não importa o que aconteça, o número está aqui, é o número que se for ao mercado e fosse treinar na curva, você estaria zerando, algo bem próximo disso, tá certo? Então na prática, aqui não tem mentira, tem marcação a mercado. Então isso aqui é marcação a mercado. E eu posso fazer marcação a mercado do quê? Eu posso fazer marcação a mercado de todos os ativos disponíveis, né? Que inclusive no EAD do RISC e no EAD dos cursos que eu dou, eu faço marcação a mercado do quê? BDRs, commodities, moedas, criptomoedas, eu posso fazer marcação de ETFs, eu posso fazer marcação de fundos que existem, então eu posso fazer uma carteira, um book só de fundos de investimentos, funciona super bem, tá? Posso ter indexados, inclusive eu posso criar meu próprio indexado, ou eu posso simplesmente os public bonds, né? Posso carregar títulos, commodities, moedas, juros, ações e qualquer outro ativo que a bolsa aceite. É só organizar, criar o instrumento, abrir o instrumento, vincular a ordem, vincular o trade e o RISC
ele vai montar o resultado para a gente. Inclusive, é aconselhável separar um book para títulos públicos e privados, um book para ação, um book para commodity, um book para fundo de DI, para fundo multimercado, para fundo de ações, para vocês terem uma coisa mais organizada. Inclusive, o fundo de ações pode ser usado junto com o book de equity. Porque estou comprado em 1 milhão em bolsa, tenho 5 milhões em fundos de bolsa, eu tenho 6 milhões em bolsa, tá certo? Então tem várias maneiras de fazer. Como vocês vão organizar o RISC, ele é na verdade o raciocínio que você montou no Instruments. Porque o RISC você não faz nada nele, você só olha, você só pode fazer a matriz de risco e alterar o preço e alterar o grupo de curvas e os filtros. Portanto, se a gente for voltar para a aula do Instruments, o book é o galpão, é o galpão ou o castelinho. A ordem é o container foi guardado dentro do castelinho ou do galpão. E o RISC, eu vou olhar o galpão de óticas diferentes para ver o resultado, certo? Isso aqui foi baseado no sistema gringo, é assim que o gringo vê, ele tem que ver sobre várias óticas. E ele já está fazendo isso há séculos, e ele sabe como isso impacta de fato o resultado dele, certo? Então, portanto, está aqui a visão 360 do RISC. Ele faz muito mais coisa, por isso que eu estou neste exato momento regravando o quê? Regravando todo o RISC, porque o RISC de tempos em tempos tem que ser regravado, porque muita coisa muda. Então aqui tem várias aulas aqui onde eu explico o funcionamento do RISC, uma trilha inteira só para a gente analisar o RISC, certo? Então, portanto, essa aula é para a gente entender o contexto dele como um todo, que é essa relação dele com o sistema, né? A relação dele dos filtros e a relação dele de como o preço muda, tá certo? Então, eu acho que para essa aulinha deste produto, para vocês entenderem como o RISC interage com o resto da plataforma, eu acho que isso aqui já é o suficiente. Então, por essa aula aqui, a gente fica por aqui.